Justificados pela fé em Jesus Cristo. Este será o título da nossa sexta lição, do terceiro trimestre do ano de 2025, da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor, na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar estudando esta revista em que nós estamos falando sobre a carta aos Gálatas, a carta que Paulo escreve para ensinar aos Gálatas que eles estavam deixando de continuar recebendo a graça de Deus, porque eles queriam adicionar ao sacrifício de Jesus, que é suficiente, que é único, que é perfeito, que é completo, e eles queriam adicionar as leis judaicas, os feitos, as obras do judaísmo, aquilo que Jesus já tinha feito. Eles não eram judeus e eles estavam querendo voltar para uma dispensação que já não existia mais. Que Paulo chega a dizer, eu acho que na carta aos Colossenses, se não me foge a memória, que fazia sombra do que viria a ser quando Cristo se manifestasse. No caso dos Gálatas, Cristo já havia se manifestado, eles já haviam recebido Jesus, a igreja já estava crescendo ali no Império Romano, se espalhando por todo o Império Romano, e ainda assim, eles estavam recebendo uma mensagem que falava sobre adicionar a obra da cruz, sobre aumentar o sacrifício de Jesus, e eles estavam se deixando levar por aquilo. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, vai escrever a eles uma carta que não serviu apenas para eles, mas que continua impactando a igreja ao longo de sua história. Este texto que Paulo escreve em Romanos e que também traz continuação na carta aos Gálatas, porque tanto Romanos quanto Gálatas falam da justificação, falam do sacrifício de Jesus como uma obra completa. Este texto de que o justo viverá pela fé não é apenas doutrina, o que já é muito, mas é também um dos textos que mais impactou a história da igreja. Vários dos principais nomes da história da igreja foram extremamente impactados por este versículo. O justo viverá pela fé foi o texto que Martinho Lutero leu e que fez com que o coração dele se incendiasse e que ele entendesse que as obras não eram capazes de salvar uma pessoa, que o sacrifício de Jesus era suficiente e era completo. Portanto, hoje nós iremos estudar com os nossos alunos, né? Hoje uma pré-aula, no domingo estudaremos com eles a respeito de o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pelo Senhor, pelo que Ele fez por nós. A nós resta apenas agradecer por este sacrifício e viver de maneira a ter o processo de santificação sendo completo dia após dia na nossa vida. Vamos para a nossa aula? Então, querendo o Senhor, dia 10 de agosto, próximo domingo, nós estudaremos esta lição. Nosso texto principal está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Resumo da lição. Abraão foi tornado justo por crer no Deus que falou e não por seguir um conjunto de ritos. Aqui a leitura semanal é extremamente importante para que nós possamos entender um pouquinho mais de fé e de justificação. Nossos objetivos com esta aula são os seguintes. Primeiro, apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas. Segundo, refletir a respeito da vida do crente Abraão. E terceiro, apresentar a fé como fonte de vida. O texto de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, é extremamente útil para que nós possamos discorrer sobre esta lição. Paulo começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ó insensatos Gálatas, será que nós, hoje, ouviríamos do apóstolo, ou então ouvimos do Espírito Santo, que continua tornando esta palavra útil para nos ensinar? Será que nós estamos ouvindo esta repreensão do Senhor? Ó insensatos professores da EBD? Ou talvez no singular. Ó insensata Damaris. Será que o Senhor tem isso para falar para mim hoje? Será que Ele tem isso para falar para você hoje? Oxalá que não seja este tom que o Senhor precise usar conosco, mas é necessário que nós possamos apresentar essa correção aos nossos alunos, porque nos nossos dias muitos estão sendo feitos presas de filosofias e de vãs sutilezas, muitos estão se tornando prisioneiros de igrejas que vivem à base de um legalismo religioso e que estão acrescentando o sacrifício de Cristo. Para você ser salvo, você precisa fazer parte do quadro aqui de limpeza da igreja.
parte do quadro aqui da galera do bem-vindo, parte do quadro da galera do louvor. Tudo que nós fazemos por Jesus não é para alcançar um lugar no céu. Não é para que a gente chegue até Ele. O maior sacrifício, que é o sacrifício de Cristo na cruz, foi o sacrifício em que o Filho se humanizou, se tornou Emmanuel, veio estar conosco, Deus passou a estar conosco. Portanto, não somos nós que nos sacrificamos para chegar até Deus, foi Deus que se humanizou e se sacrificou para chegar até nós. E agora tudo que nós fazemos por Ele é porque nós o amamos, não para que Ele nos ame mais, porque o amor dele já nos alcançou. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Ele nos amou quando nós ainda vivíamos na perdição. Portanto, qualquer coisa que nós façamos na igreja, em casa, na nossa vida cotidiana, qualquer coisa que nós façamos para glorificar a Deus, não é para que Ele venha nos amar. Ele já nos ama. Mas é porque Ele nos alcançou. E agora nós desejamos viver de acordo, de maneira a glorificar. Olha, a nossa introdução nos diz assim: nesta lição, veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos Gálatas. Então, no capítulo anterior, ele havia defendido a sua mensagem, seu apostolado, que nós estudamos, né, nas lições 4 e 5. E desta vez ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram, simplesmente trocaram, por outra forma de pensamento. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Vocês estão vendo passar aqui embaixo este anúncio, né, da comunidade DIP. Quem já me acompanha lá no Instagram, que está aqui ou aqui, já sabe que eu coloquei à disposição uma comunidade de educação cristã para que nós possamos nos aprofundar sobre temas que muitas vezes nós não temos tempo de tratar, seja na igreja, seja na escola dominical, e também são temas que dificilmente nós vemos sendo tratados por aí. Essa comunidade, ela saiu do papel agora, porque eu tenho um filho, eu acho que eu já comentei aqui para vocês, né, um bebê que tem uma alergia ao leite, os leites são muito caros, o governo não disponibiliza a quantidade total para um mês, então a comunidade saiu do papel por conta disso. Mas ela nasceu quando a minha fé estava sendo confrontada na faculdade. Desde a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, né, querendo apenas um diploma para ser capaz, estar apta para ensinar português, inglês e dar aula de literatura, eu só queria isso. Mas de repente eu cheguei na faculdade e tudo que eu sabia sobre fé, sobre igreja, sobre história da igreja, estava sendo questionado. Jesus, para a educação, hoje, infelizmente, para a academia, para o pensamento educacional, o pensamento dominante da educação, Jesus não existe. Deus está morto. Então, a minha fé eu descobri lá em 2017, quando entrei na faculdade, não tinha raízes profundas o suficiente. Então, eu criei essa comunidade para poder tratar de temas que me faltaram. Eu gostaria de ter sabido do que eu estou comentando nesta comunidade lá em 2017. Como eu não soube, como eu não tinha acesso a isso, hoje eu estou, pela graça do Senhor, disponibilizando um material por um valor extremamente acessível para que você, professor, possa saber do assunto e ensinar, e para que os nossos jovens, para que os nossos adolescentes saibam daquilo que eu não sabia. Eu cheguei à faculdade despreparada. Eu conhecia a Bíblia, conhecia as histórias bíblicas, tinha um bom entendimento de teologia, mas não sabia relacionar a minha fé com as demais áreas do conhecimento. Não entendia nada de apologética. Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar agora em agosto, lá na comunidade DIP, é a apropriação linguística, é o sequestro linguístico. Um dia, eu me sentei numa rodinha de debate, de estudos na faculdade, e defendi o direito reprodutivo da mulher. Eu, cristã, mas eu não sabia o que eu estava defendendo. Eu não sabia que as palavras podiam ser alteradas, e eu não sabia o significado daquelas palavras. Parecia algo, sabe, inofensivo. E era algo extremamente nocivo à minha fé. Então, o primeiro tema será este. Nós teremos as segundas do mês de agosto, aulas a respeito de apropriação linguística. As quintas estudaremos sobre fé. Teremos um estudo sobre estudo bíblico, né? Um estudo sobre fé. E nós teremos 2 aulas bônus, uma aula sobre Janela de Overton e uma aula sobre literatura hot. Estes pensamentos, este mal que tem influenciado a nossa geração, eu não sei, professor, se você é professor de jovens, sabe, mas nós estamos diante de um mercado multimilionário, que é o mercado de literatura quente. Uma literatura que traz aquela palavrinha com P, que a gente não pode falar, mas eu deixo escrita aqui embaixo, que traz isso em forma escrita. E eu não sabia que esta forma, né, da palavrinha com P, era tão nociva, principalmente às mulheres, principalmente às meninas. Desde o ano de 2023, quando eu comecei a tratar deste tema lá na minha rede social, eu tenho recebido mensagens e eu descobri
que esta tem sido uma forma de entrada para o mundo da palavrinha com P, principalmente para mulheres. Porque é uma literatura, é um livro que apresenta ali um casalzinho, só que não é um casalzinho normal. Não é um casalzinho de cristãos que vivem de maneira a glorificar a Deus. É uma história pecaminosa, muitas vezes imersa de palavrinha com V, deixa escrito aqui embaixo também. Dá uma acessada. Eu vou deixar aqui para vocês o link, tem o QR Code passando aqui embaixo na tela. Eu tenho certeza que este será um assunto, que estas serão aulas, que estes serão vídeos que ajudarão muito, principalmente professores que trabalham aí na igreja com adolescentes, com jovens, a entender este mundo que muitas vezes está oculto, e pais que têm filhos aí a partir de 10, 11 anos de idade, que começam a receber, a estar diante de um mundo que não condiz com o mundo que a igreja apresenta, que não condiz com o mundo que a fé apresenta. E cristianismo não se encerra quando a gente vai para casa depois do culto no domingo. A vida cristã deveria continuar, a vida cristã deveria ser integral. Como nós vamos fazer isso? Se nós estamos enviando nossos filhos para a escola 5 dias por semana, às vezes num período integral, o que é que está sendo ensinado para eles? Esta comunidade tem este objetivo. Então, acessa para que você possa conhecer. Quem sabe você goste... Bom, se você gosta dessas aulas, ali nós teremos algo um pouco mais aprofundado do que temos aqui nas aulas. Continuando, voltando então, primeiro tópico, o questionamento de Paulo. Primeiro subtópico, fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os de insensatos gálatas. Isso porque aqueles irmãos, eles estavam perdendo o juízo, eles estavam deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. Eles estavam abandonando a verdade da cruz, eles estavam abandonando a doutrina do evangelho. A palavra que tinha sido pregada com tanto custo, eles estavam deixando ela e trocando por uma mensagem que aos poucos ia sendo falada entre os próprios irmãos. Aqui nós estamos diante de um exemplo. A carta aos Gálatas nos mostra que muitas vezes as doutrinas que a igreja, sabe quando a igreja começa a pender para um lado que não é o lado bíblico, às vezes não é nem não tem nem um falso mestre, um falso ensinador no púlpito. Às vezes entre os próprios irmãos se inicia uma conversinha, um zum, e aquilo vai indo, aquilo vai aumentando, e de repente, boa parte da igreja está direcionada para algo que não é bíblico. Era o que estava acontecendo lá na religião da Galácia. Os irmãos estavam ouvindo uma mensagem e eles estavam se deixando levar por uma mensagem que era pecaminosa, que estava comprometendo a salvação deles. Não é assim conosco também? Não é assim com os nossos jovens também? De repente, a doutrina que eles receberam a vida toda, no ensino médio, aos 15, aos 16, aos 17 anos, um professor vem e fala um dia, fala 2, fala 3, fala 10 dias, e de repente aquele jovem começa a pensar, poxa, mas não é que faz sentido? De repente tem gente dizendo que o cristianismo é o responsável por todos os males da humanidade. Que o cristianismo é colonizador, que o cristianismo é cheio, traz o patriarcado embutido, que o patriarcado é algo pernicioso. De repente as palavras começam a adquirir novos significados e de repente amor significa tolerar tudo, significa engolir tudo. É assim que os falsos ensinamentos vão entrando nas igrejas, de maneira sutil, com uma alteração da linguagem, com palavras que vão sendo pervertidas, com palavras que vão recebendo novos significados. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Eu acho que, muito provavelmente, ninguém chegou para eles e falou, olha, o sacrifício de Jesus é incompleto. Não. Eu acho que foi, sabe, de forma sutil? Então, Jesus morreu por nós, é claro, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quem convence alguém que não é judeu a se circuncidar? Como alguém faz com que uma pessoa que não nasceu debaixo das leis do judaísmo, de repente, guarde o sábado do nada? Gente, guardar o sábado para os irmãos judeus, né, que criam em Jesus e que vinham para o cristianismo, ou mesmo para os que continuavam no judaísmo, era algo que os distinguia dos demais povos e que muitas vezes gerava inveja dos demais povos e que às vezes não só gerava inveja, como gerava resistência. Os judeus não eram aceitos em todos os lugares. Havia resistência fora de Israel. Porque no mundo romano, no mundo greco-romano, no mundo em que o Império Romano estava cada vez maior, no qual Jesus veio, no qual a igreja nasceu, se trabalhava todos os dias.
Esta pausa do domingo só vai começar a ser instituída lá com Constantino, lá no século III, quando o cristianismo passa a ser a religião de todo o império. O fato dos judeus guardarem o sábado e dos cristãos guardarem o domingo fez com que nós chegássemos aos dias de hoje com boa parte das pessoas, com boa parte das profissões, folgando aos sábados e aos domingos. O sábado veio do judaísmo, o domingo do cristianismo. Mas imagina como isso soava para um mundo onde muitas pessoas eram escravas e muitos tinham que trabalhar de segunda a segunda. Imagina convencer pessoas que não eram judias a aceitar as regras de alimentação. Por isso eu estava dizendo, de forma sutil, uma nova doutrina foi acrescentada, a fé. Por isso Paulo vai dizer, ó insensatos Gálatas. Nós já estudamos aqui outras 5 lições. Paulo veio da lei, rabino. Ele mesmo fala, Filipenses, meu Deus, eu sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Fui perseguidor da igreja, tão zeloso que fui rabino. Estudei quase mais de 12 anos aos pés de Gamaliel. De lei mosaica, eu entendo tudo. E eu estou aqui dizendo para vocês, vocês estão correndo sério perigo, porque estão adicionando a lei de Cristo. Não é assim nos nossos dias também? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos nos voltar ao ensino bíblico profundo, para não sermos presos, para não sermos enganados, para não adicionarmos o sacrifício de Cristo, algo, ao sacrifício de Cristo. Continuando aqui. Paulo comenta então que eles foram fascinados ou enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência. E eles não haviam percebido isso. Aqui está um dos maiores problemas. Muitas vezes nós somos enganados, nós somos presas, nós recebemos e acatamos, aceitamos doutrinas nefastas à nossa fé, sem perceber. É por isso que nós precisamos estar diariamente meditando na lei do Senhor. A Bíblia fala várias vezes no Antigo Testamento que deveria se meditar na lei de dia e de noite. E traz benefícios para quem medita na lei de dia e de noite. E, obviamente, um dos benefícios é não ser enganado. Porque alguém que está diariamente meditando na lei do Senhor, de dia e de noite, é alguém que não vai ceder às conversinhas, os zunzuns que surgem na igreja. Segundo subtópico. Começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Essa pergunta mostra um cenário que pode se repetir em nossos dias. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo. Não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Não basta começar de forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta e, curiosamente, Paulo atribui aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu salvação. Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise de que estamos ouvindo, estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas. Quando o Senhor fala que nós erramos porque não conhecemos, veja só, não é vocês erram porque eu não dei a palavra completa. Não é vocês erram porque eu não entreguei a doutrina completa. Não é vocês erram porque eu não inspirei Paulo de forma adequada, os evangelistas de forma adequada, os demais apóstolos de forma adequada para escreverem as cartas do Novo Testamento. Faltou inspiração da minha parte? Não! Jesus está dizendo, vocês erram porque vocês não conhecem, porque vocês falham em analisar o discurso, em analisar o que vocês estão ouvindo. E por que é que nós falhamos? Porque nos falta o cuidado de ter ouvidos atentos, de ter olhos treinados, de ter uma fé com raízes profundas, de estarmos edificados e arraigados nele, em Jesus. É isso que nos falta. E aí qualquer discursinho, assim, quanto menos nós estamos arraigados, ou seja, profundamente edificados em Cristo, quanto menos raízes nós temos, mais fácil nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer conversinha que surgir no corredor da igreja,
no corredor da faculdade, no cursinho, vai nos levar, vai nos contaminar. A responsabilidade de analisar o discurso que ouvimos, de analisar as pregações que são feitas nos nossos púlpitos, é nossa. Nem todo que diz sim, sim, Senhor, é da parte de Cristo. Ô, gente, Apocalipse nos deixa claro. Naquele dia, haverá pessoas que dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios. E aí o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Nós não devemos nos deixar, sabe, nos deixar seduzir, nos deixar levar por boa retórica, por boa oratória. Nós não devemos nos deixar levar pela eloquência. Nós, pentecostais, pelo barulho que se faz, pelo mover, pela fala em línguas, pela oração, pela revelação. É necessário que tudo que nós ouvirmos seja analisado de forma minuciosa e passado pelo filtro do Evangelho, pelo filtro da palavra. E esta responsabilidade não é do seu pastor. O seu pastor tem que te ensinar. Agora, quem tem que analisar se o ensino do seu pastor está correto é você. Só que como é que eu sei? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Estudando esta palavra, amando esta palavra, amando a lei do Senhor para então poder passar tempo suficiente com ela, a ponto de ser capaz de analisar. Ah, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos jovens. E olha, nós estamos diante de uma realidade muito difícil, porque o número de livros lidos no Brasil, ele é uma piada. É para rir. Nós mal chegamos a terminar 3 livros, segundo pesquisas. O brasileiro não consegue ler 3 livros ao ano. A gente não consegue ler 3 livros. Livrinho de qualquer coisa. Como nós vamos ler a Bíblia? Como os nossos jovens vão aprender primeiro a ler a Bíblia, depois a amar, porque não dá para amar a Bíblia antes de lê-la. É preciso ler, é preciso estudá-la para depois conseguir amá-la. Nós estamos diante de uma geração que celebra a ignorância, que celebra, perdão da palavra, a burrice. Gente, estudar a Bíblia requer de nós o nosso entendimento, requer aquele amor que o Senhor nos manda ter desde Deuteronômio, que é um amor com o coração, com a alma e com o entendimento. Vamos continuar. Colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. Ensinos perniciosos continuam existindo. Como é que nós vamos resisti-los? Terceiro subtópico: obras da lei contra a pregação da fé. Os gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. A pregação da fé que alcançou os gálatas quando estes ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos gálatas como crucificado. A palavra representado aqui é prografo, ou seja, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, apresentando Cristo como crucificado. E eles haviam enxergado dessa forma. A cruz, portanto, representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas tinha sido uma morte voluntária. Paulo pergunta aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quantos milagres os Gálatas presenciaram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu povo naquelas igrejas? Bom, nada disso era pelas obras, mas sim pela fé. Se os Gálatas sabiam que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco da sua glória, não era por causa da lei. Não era porque eles eram bons. Não era porque eles eram bons seguidores da lei mosaica, mas sim porque Cristo, em sua infinita misericórdia, tinha alcançado cada um deles quando eles ainda eram pecadores, quando eles ainda eram inimigos da fé,
quando eles eram inimigos do evangelho, quando eles não sabiam o que era utilizar a fé. Por isso o apóstolo Paulo sobe o tom. Segundo tópico, o crente Abraão. Como o problema era a mistura com o judaísmo, Paulo vai citar uma das figuras mais importantes do judaísmo para exemplificar o que é fé. Então Paulo pega alguém extremamente conhecido dos judeus, porque Paulo não estava só corrigindo os gálatas, tá? Paulo estava também exortando os judaizantes, porque era do interesse do Senhor, que inspirava Paulo a escrever, que aqueles judaizantes tivessem acesso completo à mensagem de Cristo e deixassem as antigas práticas. O Senhor queria salvá-los também. O Senhor queria que eles largassem o entendimento de que guardar o sábado é a minha salvação, é a minha espada de sobrevivência. O Senhor queria alcançá-los. Aí o Senhor inspira Paulo a utilizar Abraão. Primeiro subtópico, creu em Deus. A fim de reforçar os seus argumentos, Paulo remonta a origem do povo judeu, com o crente Abraão. Os irmãos Gálatas certamente tiveram contato com a história de Abraão, seja por Paulo, seja pelos judaizantes, e o apóstolo se vale da figura do patriarca para exemplificar a realidade da justificação pela fé. Era a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé. A palavra de Deus destaca, então, que Abraão creu em Deus. E ciente da fidelidade do Senhor, ele sai da terra dos seus pais, da sua parentela, e ele vai para o desconhecido, porque ele creu. Paulo estava mostrando aos Gálatas que a fé era um passo de enxergar o que ainda não estava posto na sua frente. Muito provavelmente, os judeus tinham dificuldade de crer em algo que eles não viam. Porque uma coisa era crer no Deus que eles não viam. Beleza, eles não viam Deus, mas eles viam os próprios sacrifícios. Eles viam as próprias obras. Então eles não estavam vendo Deus, mas eles guardavam o sábado. Guardavam por quê? Por causa de Deus. Então eles se apegavam a algo que era palpável, a algo que era concreto. Guardar o sábado era concreto. A circuncisão era concreta. As restrições alimentares eram coisas concretas. Portanto, para eles agora, o cristianismo, a nova fé, a nova religião, a fé que Jesus havia trazido, era uma fé onde não tinha guarda do sábado, onde não tinha restrições alimentares, onde não tinha circuncisão. Então eu imagino que eles tinham dificuldade em do nada. Agora eles não viam Deus e eles também não tinham no que se apegar. Imagina para alguém que teve toda a sua família por séculos e séculos e séculos tendo os homens circuncidados, agora não era mais necessário. Era muito difícil para eles soltarem a tábua de salvação deles, que eram as obras. Só que não bastasse eles terem essa fé, eles queriam fazer com que povos que não eram judeus também tivessem a mesma fé, também tivessem o mesmo apego. Então eles estavam errados, a interpretação era errada, eles não tinham entendido de forma completa a mensagem da cruz e estavam levando esta mensagem adiante. Não só eles estavam no erro, como eles estavam levando toda uma congregação ao erro também. Aí lá vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor. Segundo subtópico, considerado justo. Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo. E como isso se deu? Pela fé. Abraão recebeu a promessa de ter um filho, mas com o passar do tempo ele viu que a promessa de Deus não havia se cumprido. Abraão olhava para o seu corpo envelhecido, cada vez mais envelhecido, cada vez mais debilitado. Eu imagino que ele olhasse para o Senhor e falasse: Senhor, um filho? Eu estou cada dia mais velho? Sara está cada dia mais velha, cada dia mais debilitada, cada dia a gravidade atua de forma mais drástica no corpo dela. Como ela vai gerar um bebê? Como ela vai sustentar um bebê em seu ventre por mais de 9 meses? Então, conforme os dias passavam, conforme o corpo ia sendo afetado pela passagem do tempo, a fé de Abraão ia ruindo, ia desfarelando. Mas Deus deu uma lição prática para Abraão. O Eterno levou o ancião para fora da tenda onde ele estava e, como era de noite, pediu que ele contasse as estrelas. Deus ainda disse: se as podes contar.
Ai, gente. Era o Senhor dizendo, ô Abraão, Abraão, eu tô vendo a sua fé. A sua fé tá esfarelando, né? Tá? Parece um castelinho que tá. Vem cá, Abraão. Sai aqui da sua tenda. Olha pro céu. Conta as estrelas. Se você for capaz. Se você conseguir. Conta aí as estrelas. Ele concluiu assim dizendo: assim será a tua semente, como as estrelas que você não pode contar. Abraão não via seu filho. Abraão não via a sua descendência. Mas ele creu sem ver. Ele creu sem ter filho. Ele creu sem uma criança lhe chamando de pai. Ele creu enquanto o seu corpo estava sofrendo as interferências do tempo. Mas ele creu. Aleluia. E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isso por justiça. Gênesis 15:6. Abraão foi justificado por ter crido no que Deus havia falado. Terceiro subtópico. Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria um instrumento pelo qual os pecadores, judeus e gentios fossem todos declarados justos diante de Deus. O Eterno escolheu a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial, da vontade de cada um, e como cada ser humano não tem as mesmas condições, que o outro, surgiria então uma injustiça, pois um poderia fazer mais obras do que o outro. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos e de nossas próprias capacidades, né? Às vezes nós falamos, nossa, olha como eu leio bem, como eu falo bem. Quem de nós nunca foi picado pela... Sabe aquele bichinho que vem, ó, e dá uma picadinha em todo mundo que ainda está suscetível ao pecado? Sabe aquela picadinha quando você termina uma ministração? Que vem uma setinha assim do maligno que vem e fala, olha, aqui nessa congregação ninguém fala como você. Ninguém ministra como você. Aí o Senhor vem e fala, a sua boa capacidade de ministrar, a sua eloquência, a sua fala, a sua retórica, a sua oratória, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você não é salvo por nenhuma delas. Nenhuma delas são uma medida de salvação. Ninguém entra no céu porque fala muito bem, porque prega muito bem, porque canta muito bem. Nossa, ninguém jejua como eu, pois parabéns, não herdarás o céu por isso. É o Senhor que fala para nós. Esta é a palavra do Senhor para nós. Em sua sabedoria, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 11:32. Na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. E quem é que exerce a misericórdia? Deus, o justo juiz. Na graça nós recebemos o que não merecemos. E na misericórdia não recebemos o que merecemos. A justificação dos gentios não viria, portanto, pelas obras, e sim pela fé. Pela fé no nosso Senhor. Pela fé que tudo que Deus fez, que tudo que o Filho dele fez, porque vindo a plenitude dos tempos, Jesus habitou o ventre de Maria. Viveu aqui como nós, sofreu as nossas dores, sentiu a interferência do tempo no seu corpo. E quando chegou o dia, o momento, ele se fez sacrifício. Ele se tornou o perfeito Cordeiro de Deus, que arrancou o pecado do mundo e que tirou de nós nossos méritos. Olha, eu sou da tribo de Levi, meu Deus, uma tribo sacerdotal. O Senhor acabou com isso no cristianismo. Não tem esse negócio de tribo, não tem esse negócio de sangue azul, de topo da pirâmide, não tem. Na graça, na dispensação que o Filho iniciou, o pastor, o porteiro, o tesoureiro, o líder de jovens, a regente do círculo de oração, todos estão debaixo do mesmo jugo de pecado. E só são feitos justos, não por suas ações na igreja, não por suas ações no culto, mas porque o Filho operou a obra completa na cruz. E agora tudo que nós fazemos não é para que o Senhor nos ame, mas porque nós estamos tentando amá-lo. Tentando.
porque temos profunda dificuldade em amá-lo, em obedecê-lo. Ai de nós, se a salvação fosse pelos nossos méritos. Se a salvação fosse pela quantidade de vezes que nós não erramos, o céu ia... Olha, há uma chance de que não houvesse ninguém no céu. Qual a chance de nós herdarmos o céu? Se dependesse da nossa força, da força do nosso braço, da nossa capacidade intelectiva. Terceiro tópico, a fé como fonte de vida. Primeiro subtópico, o justo viverá da fé. Essa expressão é oriunda do profeta Abacuque. Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral e espiritual e sob a sombra dos ataques dos babilônios. Esses seriam então usados pelo Eterno para julgar Judá. Havia hebreus arrogantes naqueles dias e Deus diz ao profeta: eis aqui a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aí o Senhor usa Paulo para dizer novamente essa expressão, para trazer este texto novamente lá em Romanos. E este é o texto que foi, ao longo de muitos anos na história da igreja, influenciando pessoas, a ponto de influenciar um dia um monge chamado Martinho Lutero, que novamente trouxe à igreja a volta para a palavra, que trouxe novamente a Bíblia como foco, para que dela nós pudéssemos tirar a doutrina e não do que estavam dizendo. O problema do tempo de Martinho Lutero era que todo mundo dizia muita coisa. A igreja, em nome de Deus, falava muita coisa, mas a Bíblia estava lá, enclausurada nos mosteiros. Sempre que a Bíblia for tirada, que a palavra de Deus for arrancada do lugar a que ela pertence, de texto sagrado, de revelação escrita de Deus, haverá pecado de forma maior. Não só fora do arraial da igreja de Cristo, mas dentro. Toda vez que houver muita propagação de ideias antibíblicas nos púlpitos, dentro das igrejas, o problema sempre será: alguém perdeu o livro. Lembra do tempo de Josias? É necessário encontrar o livro e devolver ao livro, a revelação escrita de Deus, a posição que ela merece. Continuando. Romano nos diz que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Em mais de uma referência bíblica nos é dito que a fé traz vida. Aleluias! Segundo subtópico, aquele que não permanecer nessas coisas. Uma das mais sérias realidades da vida cristã é a necessidade de perseverança daqueles que aceitaram a Jesus. Não estamos mais sujeitos ao pecado e nossa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. Esse exercício, porém, deve ser constante e permanente. A permanência e a constância são virtudes que nós devemos cultivar na direção certa. Os Gálatas estavam sendo inconstantes no tocante ao evangelho que haviam recebido. E ao se apoiarem na guarda da lei, não somente se colocavam debaixo do jugo, mas também debaixo de uma maldição. Por isso, não praticar a lei na íntegra torna a pessoa maldita. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Deuteronômio 27, 26. Os Gálatas não precisavam e nem deviam guardar os preceitos judaicos. Primeiro, obviamente, porque eles não eram judeus. Segundo, porque eles estavam se colocando debaixo de uma maldição. E terceiro, porque eles não conseguiriam praticar toda a lei, tornando-se, portanto, culpados. Eles estavam trocando a liberdade completa que Cristo nos dá na cruz pela tentativa de praticar a lei. Pela tentativa. E jamais conseguiriam. Gente, o judeu, nascido judeu, criado judeu, né, de vô, trisavô, tetravô judeu, falhou no cumprimento da lei. E por isso o povo de Israel quase foi erradicado. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram levados cativos. Precisaram voltar do cativeiro catando os caquinhos para reconstruir a nação. E nunca mais conseguiu se reconstruir o Império de Israel como um todo, né, o reino de Israel como um todo. Eles conseguiram reconstruir Judá, não Israel. Por que será? Gente, quem contava as histórias dos judeus para os Gálatas não contava também o que aconteceu em 722 com o Reino do Norte? E em 613 com o Reino do Sul?
Não contaram para eles? Terceiro subtópico. Cristo é a posteridade de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. E através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé. Em Cristo e não na guarda da lei, do sábado, da circuncisão, da restrição alimentar. Nós todos somos feitos filhos de Deus, por adoção, e herdeiros da eternidade não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanizado. Foi o que Ele fez e não o que nós tentamos fazer que nos garante o acesso a Deus. Gênesis 3 narra o elo que unia, que ligava o povo, no caso ali Adão e Eva ainda, a Deus. Existia uma ligação perfeita entre o Pai e as suas obras, e as suas criaturas, as suas obras tão belas que ele havia feito, as próprias mãos. Aí o pecado entrou. E aquele elo foi, rompido, quebrado, rasgado. Anos e anos e anos e anos de tentativas de guardar a lei. Até que, vindo a plenitude dos tempos, o Eterno se humanizou através da virtude que desceu sobre Maria. Ele entrou no ventre de Maria. Nasceu, viveu aqui, teve o seu ministério. E então, chegou o dia de ser feito maldição por nós. Ele que não pecou, que não errou, se fez maldição, cumpriu toda a lei. Quando ele expirou, a nossa dívida foi quitada. Quando ele ressuscitou, a igreja foi plantada. E foi ali que a nossa vida, que a nossa sorte foi mudada. Porque aquele elo que havia sido rompido lá no Éden foi religado pelo sacrifício de Cristo. E agora nós temos acesso ao Pai não porque guardamos o sábado, não porque temos práticas restritas na alimentação, não porque circuncidamos nossos filhos, nossos meninos ao 8º dia, não. Mas porque o Filho nos garante o acesso ao Pai. Os nossos atos, o nosso processo de santificação, ele é quando acontece, quando nós reconhecemos o feito de Cristo. Porque o amor dele já é completo, já é total. Se eu for domingo e der aula na igreja, não é para eu ganhar, mais um espacinho no céu. Nossa, eu vou dar aula no domingo, que é para o Senhor me amar um pouquinho mais e para Ele garantir o meu lugarzinho, o meu cantinho lá no céu. Para com isso. Nossa garantia ao céu foi conquistada na cruz. Se nós formos domingo dar aula, será para a glória dele. Será porque ele já nos alcançou? Será porque ele já nos salvou? E agora que nenhuma condenação há para mim, eu tenho a liberdade de viver para agradá-lo, sem o peso de tentar alcançar a minha salvação. Mas eu vivo para agradá-lo, porque ele já me salvou. Aleluia. O justo viverá pela fé. Pela fé de que Cristo já fez por mim o que ninguém mais poderia fazer. Pela fé de que um dia ele virá me buscar. Pela fé de que o céu já foi conquistado para mim. E agora os meus feitos não são para que ele me ame mais, mas são para que eu possa amá-lo mais. Amém? Professor, que neste domingo o Senhor te use, que o Senhor te capacite, que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca. Ore e peça ao Senhor a direção para que Ele te ajude a falar o que os seus alunos precisam ouvir. Então cite os nomes dos seus alunos ao Senhor, para que você possa mostrar a Deus, mostrar ao Senhor, Pai, domingo o fulano, o ciclano, o beltrano estarão lá na sala. De que forma esta palavra pode ser melhor apresentada para que eles sejam alcançados? Para que eles sejam convencidos do seu pecado, de seus pecados,
e possam entender que os Gálatas foram considerados insensatos porque quiseram aumentar o sacrifício de Cristo. Será que nós também estamos fazendo a mesma coisa? Que Deus nos livre de cometer o mesmo pecado, de cair no legalismo, de cair na tentação de querer aumentar um pouquinho aquilo que o Senhor já fez de forma completa. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, envie este vídeo para outro aluno, outro professor da IBD e dá uma acessada lá no link, vou deixar aqui embaixo para vocês. Conheça a comunidade DIP e, se possível, se inscreva. Deus abençoe. Até a próxima aula.